E aí, biomores, vocês não fazem ideia de onde eu vim parar hoje. Olha só, eu tô aqui no Museu de História Natural da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba. E você foi fazer o que aí, Indira? Claro que eu vim ajudar vocês, né, pra não deixar vocês na mão. Eu vim saber tudo sobre o processo evolutivo dos seres vivos. Eu tô aqui com os professores do Departamento de História e também do Departamento de Biologia, que vão me ajudar a entender tudo sobre esse processo de evolução. Estão comigo nesse rolê? Então, para começar, eu quero entender como foi assim essa evolução das espécies até o ser humano se tornar tão complexo que nem ele é hoje. Então, Indira, primeiro, uma alegria para estar participando do teu canal. Então, a gente vê lá aqui o seguinte, que quando a gente começa a falar de evolução, o primeiro nome que aparece é o de Lamarck como pesquisador e historiador do assunto. Então, Lamarck lá, ele propôs lá a famosa teoria do uso e do desuso. Então, para a gente entender de um modo fácil, o Lamarck, ele dizia que os seres vivos, eles evoluíam em função do uso e do desuso de determinadas estruturas do organismo, do corpo. É que os seres vivos, eles evoluem a partir de uma necessidade que o organismo tem de reagir ao meio. À medida que o meio vai criando dificuldades, o organismo então vai reagindo a essas dificuldades para se adequar e se adaptar aos seres vivos. Para vencer a resistência da água, então, essa baleia, ela precisou, com o tempo, com o processo evolutivo e o crescimento do organismo, desenvolver, então, uma cauda que desse a ela esse impulso para vencer a resistência da água. E a partir do Lamarck, que abriu as portas para pensar a natureza de outro ponto de vista do criacionismo, não é? A partir do Lamarck é que lá a gente vai ter depois a contribuição de Charles Darwin, que foi quem mais assim contribuiu para a gente entender realmente como as espécies evoluem. Darwin afirma, né, a teoria da seleção natural, que primeiro você tem um processo de mutação, né? Depois você tem um processo de seleção natural, que é a adequação a esse tipo de dificuldades do ambiente, e aí sim o processo final, que é o de adaptação. Então, uma dúvida para saber sobre os dinossauros. É verdade que eles foram os maiores seres vivos de todos os tempos que já habitaram na Terra? De certa forma, sim. Em outros tempos, além dos dinossauros, nós também tivemos animais gigantes. Eu posso citar o Megalodon, que foi um tubarão extinto, né? E esse tubarão, ele chegava a medir mais ou menos 16, 18 e até 20 metros. Além dos livros e das imagens, como é que a gente consegue demonstrar todo esse processo evolutivo e principalmente como é que a gente consegue provar a existência desses animais que foram extintos? Como é que a gente consegue saber como eles eram? Essa peça aqui, que ainda está em estágio de fossilização, é de um mastodonte. O mastodonte é um bicho muito parecido com um mamute, né, que habitou aquelas partes mais geladas do planeta e também é primo do nosso elefante africano atual. Tá? Essa peça aqui, você está vendo, é uma peça que já está completamente fossilizada, é a mandíbula, parte da mandíbula de um mastodonte. Só a mandíbula isso aqui? Parte da mandíbula, parte. Tanto esta peça aqui quanto esta aqui eram de animais adultos, né, que deveria ter mais ou menos uns 4 metros e uns 4.000 quilos aproximadamente. Todo esse material que você está vendo aqui, todos esses fósseis, foram encontrados e salvos em tanques pleistocênicos da Paraíba. Bom, pessoal, depois de entender um pouco mais sobre o processo de evolução, eu continuei curiosa para saber como é que o ser humano conseguiu evoluir tanto até se tornar essa criatura tão complexa e tão inteligente. Às vezes nem tão inteligente assim, né? O importante é que agora eu fui longe. Sabe o que foi que eu encontrei lá? Uma área de preservação de pinturas rupestres e de várias rochas. Calma, 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 não se assusta. Só fica comigo e acompanha o resto dessa viagem. Tá vendo esse lugarzão aqui que eu tô? Pois é a Pedra do Ingá. Aqui
várias gravuras podem contar muitas histórias. Vocês estão comigo nesse rolê? Partiu! Sabia, Denis, que quando eu vejo essas gravuras, eu só consigo pensar em uma coisa. Que o ser humano é tagarela de essência. Porque olha aqui, não sei quantos mil anos atrás eles já davam um jeitinho de se comunicar. Mas eu tô percebendo também que tem alguma diferença, né? Umas são mais profundas, outras são superficiais. Como é que vocês classificam? Isso, Indira. Aqui nós temos um painel de 24 metros, né? E é muito difícil você interpretar as gravuras rupestres, principalmente porque elas têm entre 5 e 6 mil anos. Então elas fazem parte de uma cultura que se perdeu no tempo, né? Nós chamamos essas gravuras de itacoatiaras. Itacoatiara significa pedra riscada ou pedra gravada em tupi. Então nós costumamos classificar elas de acordo com a aparência das gravuras. Elas são muito abstratas, mas como você pode perceber, algumas lembram coisas que nós conhecemos. Já tô vendo uma ali que parece um lagarto. Exatamente, essa daí todo mundo que chega de cara já assemelha ela com um lagarto, certo? Então nós chamamos esse tipo de gravura zoomorfa. Zoomorfas são formas de animais. Então nós temos esse lagarto, nós temos outro aqui que lembra muito uma ave, tá vendo aqui na nossa frente? Então é isso, minha gente. Cada serzinho, seja planta, seja animal, passa por esse mesmo processo de evolução. E eu vou continuar os meus estudos sobre as diferentes mudanças que acontecem nas várias espécies do planeta Terra. Beijo, bioamores!